Confira tudo o que irá acontecer em Força de Mulher no capítulo de hoje, dessa quarta-feira. Sarp conta tudo para Bahar sobre sua suposta morte. Piril tenta suicídio. Tudo isso e muito mais você vê agora nesse vídeo. Mas antes de continuarmos, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Também ative o sininho de notificações, assim o YouTube sempre te avisa quando sair um vídeo novo de Força de Mulher. Aproveita e me conta de que cidade você está assistindo a novela. Dê sua opinião aqui nos comentários, beleza? Sirin se irrita por Idil demorar muito no banheiro. Logo depois reclama em ver que ela está usando uma blusa sua. A Tice diz que Idil não tem nada para colocar, pois deixou tudo na casa do seu Henry. Piril sai da casa e Sarp começa a conversar com Bahar. Bahar diz, e aí, o que você quer me falar? Sarp pergunta, quem é o Arif? Você está namorando com ele? Bahar diz, a gente já não tinha falado disso? Sarp diz, não vamos deixar nenhum assunto pendente. Bahar diz, você acha mesmo que tem o direito de perguntar umas coisas dessas? Sarp diz, você quer me deixar maluco? Bahar diz, não é fácil ficar louca, sabia? Quer um exemplo? Quando eu achei que você tivesse morrido, eu não fiquei louca. Aí você voltou à vida. Eu também não fiquei louca. Sabe quando eu não fiquei louca? Quando descobri que você tinha esposa. Não fiquei louca. Descobri que você tinha 2 filhos pequenos com ela. E não fiquei louca. A Sirin sabia muito antes de me levarem para o hospital e nem assim eu fiquei louca. Sem contar que a minha melhor amiga morreu por sua causa e eu não fiquei louca. 2 órfãos e isso não me deixou louca. Então não se preocupa com isso, tá? Se eu passei por tudo isso e ainda assim não fiquei louca, quer dizer que é muito difícil ficar louco como você disse. Sarp diz, você tem razão, tá bom. Senta, deixa que eu falo primeiro. Eu conto o que aconteceu naquela noite horrível e o que aconteceu depois. Bahar diz, mas eu quero saber a verdade, combinado? Sarp, é claro, vai ser sem mentiras. O que acha que eu esconderia de você? Sarp conta que foi ver a mãe e o padrasto dela, que queria aproximar ela da mãe, e jura que não sabia que ela tinha uma meia-irmã. Sarp diz que Sirin se aproximou dele como uma moça inocente e ele foi educado, quando ela parecia ser uma boa pessoa. Foi só isso. Eu via ela como uma menina e fui muito gentil com ela, mas eu nunca percebi que ela me amava, e isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas assim que eu entendi quais eram as intenções dela, eu me afastei. Eu deixei bem claro para ela que era casado e te amava. Eu não tinha noção do nível de obsessão dela, até que ela me seguiu depois que eu saí da sua mãe. Bahar diz, tá bom, eu quero que você me fale o que você fez para encontrar ela. E ninguém sabia onde Sirin estava, e aí para você foi muito fácil achar Sirin e convencer ela a ir para o hospital fazer um transplante de medula. Como você fez isso? Sarp diz, a Piril encontrou. Sirin estava na casa do pai dela. Então ela foi junto comigo para eu poder entrar nessa casa. Bahar diz, então Piril já me salvou 2 vezes. Bahar diz, isso é verdade mesmo, não é? Sarp diz, como você pode pensar que eu tinha uma relação com a Sirin? Ainda mais depois do que ela fez naquela noite. Ela destruiu a minha vida sem nenhuma piedade. Bahar pergunta, em que noite? Sarp diz, na noite que eu caí da balsa. Surpresa, Bahar diz, você caiu? A polícia disse que você assediou alguém. A Sirin te culpou, te incriminou. Sarp confirma que sim. Bahar fica chocada e diz que é claro, como não pensei. A verdade estava bem na minha frente todos esses anos. Sarp, olha, eu nunca acreditei no que a polícia me disse. Eu disse que você nunca faria isso, que era impossível. Não era você. Acho que eu sou muito burra mesmo. Como eu não pensei nisso? Eu devia ter imaginado, que droga. Sua mãe ficou sabendo disso? Sarp diz que a mãe soube depois. Bahar diz, como ela fez isso, a minha própria irmã acusou meu marido de assédio e fez outras pessoas atacarem ele, jogarem da balsa e pensarem que tivesse morrido. E ela seguiu em frente com a vida dela como se nada tivesse acontecido. Que tipo de pessoa ela é? Sarp diz que o problema é que Sirin falou muito mais. Ele diz que o homem que ele mandou parou de procurar quando a irmã dela disse que eles tinham morrido. Bahar diz que não entende a maldade da Sirin. Pergunta como ela pôde falar isso e por que quis fazer tanto mal assim para eles. Sarp diz que não sabe por que ela fez isso e que acha que a maldade dela não tem limites. Bahar diz, que bom que ela não está aqui. Eu sinto tanto ódio que tenho vontade de fazer ela sofrer. Ela precisa pagar por separar a gente e por tudo que fez a gente sofrer. Inclusive por tudo que a gente suportou. Prejudicou 2 inocentes. Os nossos filhos precisavam de você. Fez muita falta. Sirin tem que pagar por isso.
Sarp diz, o que vai acontecer agora é o que mais importa. Se a Sirin vai pagar pela dor que ela causou ou se vai ser a pessoa mais feliz desse mundo, isso não interessa. Mas a gente sim. Bahar, eu só quero saber como é que vai ser. O que você vai fazer? O que a gente faz com todo esse amor que eu sinto por você? Nesse momento, Piril bate na porta. Sarp vai abrir e Piril pergunta de quanto tempo ainda precisam para conversar. Sarp diz que eles acabaram de começar e ela sabe o quanto aquela conversa era necessária. Piril diz que se ele quiser pode levar as crianças para uma fazenda que ela viu no outro dia e leva os seguranças também. Assim ele e a Bahar pode continuar a conversa. Sarp concorda. Volta para a sala, senta ao lado de Bahar e diz sobre o que a gente falou. Bahar diz, para, espera por favor, vamos ficar quietos por 5 minutos. Paciência, eu não estou muito bem. Piril manda Leila levar as crianças para a fazenda e diz que os seguranças vão com eles. Leila sai com as crianças. Piril entra na casa pela porta dos fundos e fica escondida ouvindo Sarp e Bahar. Henry pergunta a Tice se deu tudo certo com Idil. A Tice diz que sim, eu acho que ela é meiga e comportada. Henry diz que Idil pode ser até uma moça meiga, mas cresceu num ambiente violento e pode dar problemas. Henry contrata a Tice para trabalhar com ele definitivamente. Diz que vai levar as coisas de Idil na casa dela e mais tarde eles conversam sobre os detalhes. Sarp diz a Bahar que depois que caiu percebeu que não estava machucado e então pensou em começar a nadar. Estava muito frio e depois de um tempo começou a congelar, até que parou de sentir as pernas e quando acordou estava no barco de Piril. Bahar diz, aí eles te levaram para a casa da Piril. Eu sei porque o Enver me contou. Você matou um homem, o noivo dela. Sarp diz que é verdade, que matou o ex-noivo da Piril. Piril está sentada no chão, quietinha, escutando a conversa deles. Sarp diz que o ex-noivo da Piril era filho do homem que está perseguindo e conta em detalhes como aconteceu a morte do homem. Diz que foi acidente, não queria matá-lo. Depois disso, o segurança dele atirou nele. Sarp diz que aquela noite foi a pior da vida dele. E diz que estava muito mal e que ficou inconsciente por um bom tempo, por várias semanas. Quando recuperou a consciência, estava na Grécia. Cuidaram dele, salvaram sua vida. Sarp continua, eu queria entrar em contato com você, mas pediram para eu não fazer isso. Eles não queriam que ninguém me reconhecesse. Mas aí tinham publicado uma notícia. Os homens do Nezir falaram que não encontraram meu corpo, e como não tinham provas, pensaram que eu não estava morto. E por isso eles perseguiram você por um bom tempo. Observaram para ver como você estava. O SWAT queria que eles te vissem sofrendo por ter perdido seu marido para sempre. Só desse jeito, Nezir ia acreditar que eu tinha morrido de verdade. Bahar diz, por isso você desapareceu, fingiu a sua morte para poder se salvar. Deixou Doruk no meu ventre e Anizan nos meus braços. Eu fiquei sozinha sem ninguém em quem confiar, além de estar sem dinheiro. Sarp diz, Bahar, a ideia não era essa. O plano era você pensar que eu tinha morrido. Bahar diz, mas por quê? Você podia ter vindo me contar o que estava acontecendo. Eu poderia ter fingido. Você tem ideia de como eu sofri? Claro que não tem. Como poderia ter? Não tem como. Não tem palavras para explicar a dor da sua morte. Eu não sabia se ia poder continuar, porque aquela dor era pior que a própria morte. Eu nunca teria tido coragem de te machucar desse jeito. Mas você fez isso comigo. Você teve coragem de me machucar desse jeito porque você me fez pensar que você tinha morrido. Você nunca pensou como ia sofrer? Você nos abandonou, desapareceu, Sarp. Você fez um mal que não tem ideia. Bahar dá as costas para ele, chorando. Sarp se aproxima dela e diz, amor, minha Bahar. Ele a abraça e continua, meu amor, eu te amo. Bahar se vira e chora no peito dele. Piril chora desolada ao ver que eles estão próximos. Sarp diz a Bahar, meu amor, eles não podiam ter dúvida. A gente não podia cometer nenhum erro. Qualquer movimento, eles podiam pensar que você pudesse receber alguma mensagem minha. Foi só por isso que eu não te procurei antes, meu amor. Bahar diz, não encoste em mim, não me abrace. Eu não te culpo, mas as suas ações nos separaram. Sarp diz, Bahar, eu já entendi que cometi um erro. Naquela época estava com muito medo de que acontecesse alguma coisa com você. Eu fiquei na cama sem me mexer inconsciente por vários meses. Muita coisa que eu não lembro, entende? Eu não tinha força para levantar. Espero que tenha entendido isso. Bahar diz, mas não me procurou depois. Não me procurou por 4 anos. Por 4 anos pensei que estivesse morto.
Nesses anos, eu ia sempre para a beira do mar para te esperar. Sarp diz, o Munir não te encontrava, já tinham passado 3 meses te procurando, mas você tinha desaparecido. Bahar diz, não tinha dinheiro para o aluguel, então me mudei. Tinha acabado de dar à luz, estava sem dinheiro, pedi dinheiro emprestado para os meus amigos enquanto procurava emprego para sobreviver. O seu patrão me disse que você pegou o dinheiro da rescisão dias antes daquilo. Eu estava surpresa, não sabia por que tinha feito isso. Ele me disse que você ia investir na bolsa de valores. Sarp diz, eu pensava que podia te dar uma vida melhor se ficasse rico. Bahar diz, você morreu, fiquei desamparada, sem 1 centavo no bolso. Sem nada. A Sirin disse que eu estava morta. Eu não consigo entender isso. Mas me diz uma coisa, como você pôde amar alguém em tão pouco tempo? Sério, como se apaixonou assim por outra pessoa? Sarp diz, amor, o que nós temos não é amor, Bahar. Bahar diz, não é amor? Se não é amor, por que vocês são casados e têm 2 filhos gêmeos? Quanto tempo passou, hein? De terem falado para você que a gente tinha morrido e Piril ter ficado grávida. Pelas minhas contas, foi 1 ano. Sarp diz, mas eu nunca amei a Piril, Bahar. Nunca. Nós 2 somos só amigos e deixei nos unir e acabamos nos apoiando. Mas foi só isso. Nessa hora, Piril pega um frasco de remédios no bolso e toma alguns comprimidos. Bahar diz, quer dizer que vocês ficaram juntos para se apoiarem, nada mais. Entendi. Bahar vai para a cozinha dizendo que precisa tomar alguma coisa. Piril se esconde, mas esquece o frasco de remédio no chão. E Bahar vê e pega. Esse foi o vídeo de hoje. Se possível, se inscreva, deixe seu like. Todo dia tem resumo novo aqui no canal e eu estou te esperando. Fiquem com Deus e até o próximo.